Gente, 3 minutos. Chega. Deus abençoe. Como é que eu falo mesmo? Gente linda do Dani e a Paz. Eu esqueci o jargão, mas valeu. Vambora. Quero ler com vocês hoje um texto que muitas vezes o alvo da palavra de Deus é uma pessoa específica. Tem vezes que eu tô à tarde e eu falo, Senhor, me dá uma palavra, Pai. Porque eu amo fazer o ao vivo. Eu tenho prazer em servir vocês, mas faz bem pra mim também, vocês não fazem ideia. Imagina uma torneira que você abre pra sair água por ela, ela mata a sede de alguém. Mas antes da água chegar nos lábios de quem vai beber, ela passou primeiro pela torneira. Então eu recebo primeiro, velho. Isso é precioso. Falar de Jesus é, de acordo com Efésios capítulo 5, o melhor jeito de se encher do Espírito. É verdade. É verdade, tá lá, Efésios capítulo 5. Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, que há devassidão, mas se encham do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falar de Jesus aviva. Eu tava lá com meu moranguinho, hoje à tarde, e eu acordei bem tarde hoje. Acordei na hora do almoço. Aí quando eu olhei, o moranguinho tava no sol, todo mortinho. Tava morto por causa do calor, né? Aí ele tava tudo assim, deitadinho. Aí eu virei e falei, cara, ele tá morrendo. Aí tava muito calor, muito sol, muita aflição. Peguei o regador, enchi de água e coloquei na sombra. Gente, ao cheiro das águas brotará. Levantou o moranguinho, só um golinho de água. E Jesus Cristo diz que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra, ela reanima, ela reaviva. É a água que mata a sede do aflito. E hoje essa palavra que eu vou trazer, primeiro de tudo, ela é pra mim. Então, na verdade, eu estou lendo a Bíblia e vocês estão de penetra na minha leitura. É isso que é o ao vivo de hoje, tá? Vocês estão todos hoje de enxeridos na minha leitura. Eu quero ler com vocês um texto que fala muito forte comigo, que é Ezequiel capítulo 16, tá? Ezequiel capítulo 16 eu considero como a declaração de amor mais bonita do Velho Testamento. Não é um texto conhecido, tá? Eu nunca vi, na minha vida eu nunca vi alguém pregar esse texto. Nunca vi nenhum pregador falar desse texto. Mas eu falo muito dele, eu prego muito ele porque ele é muito precioso. É uma metáfora, ele não é uma parábola, ele é uma metáfora onde Deus mostra o amor dele para com a nação de Israel, tá? E a gente pode fazer uma alusão de que a nação de Israel somos nós. Então vamos ler aqui junto? Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Ezequiel 16, capítulo 16, verso 1. Beleza? Vamos lá. Então recebi outra mensagem do Senhor. Quem está falando é Ezequiel, mas é Deus falando através da vida do profeta, né? Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis os seus pecados. Primeiro ensino que a gente tem aqui, a palavra profética de Deus, ela é dita não só para falar de bênçãos e vitórias, mas também para alertar do caminho errado no qual você está caminhando. Infelizmente, a pessoa ela não vai acordar quando ela ouve as nossas palavras. Muitas vezes você avisa e a pessoa não percebe que ela está errada. Então é necessário você clamar para que o Espírito Santo grite. Se não é o Espírito Santo convencer, não são as nossas palavras que convencem. E isso, por um lado, é um alívio. Sabe por quê? Porque tira de mim e de você a responsabilidade pela conversão alheia. Não somos nós. Se não é o Espírito Santo que faz, não é a minha eloquência que vai. Não interessa se eu falo muito bem, se eu ensino muito bem. Se não é uma ação do Espírito, não vai ter mudança. Então, não se cobre, não se culpe. Aqui Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, fale essa palavra para que Jerusalém perceba que está vivendo um pecado detestável. Olha aqui. Transmita a eles essa mensagem do Senhor, o soberano. Essa linguagem tá ruim. Deixa eu pôr na Almeida Corrigida Fiel, que eu tô mais acostumado. Eu tava fazendo na versão transformadora, eu vou ver na Corrigida Fiel. Aqui, eu prefiro. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem dos cananeus. O teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Olha que interessante. Os amorreus, os heteus e os cananeus são povos oriundos, né? Eles foram gerados de um filho de Noé. Então Noé, ele tem 3 filhos. Sem, Cam, Jafé. Os 3 filhos de Noé. Sem e Jafé são filhos que honravam o pai. Mas o Cam era um filho detestável. A Bíblia vai dizer que Cam descobriu a nudez do pai.
Existem duas traduções possíveis, duas interpretações para esse ensino. Um dos ensinos diz que Cã, ele zombou do pai pelado, porque o Noé ficou bêbado. Noé estava bêbado de vinho, e aí a Bíblia diz que Cã descobriu a sua nudez. Alguns teólogos entendem que ele zombou da nudez do pai. Seria um desrespeito com o pai. Por isso que o pai amaldiçoa a geração de Cã, né? Só que eu já não creio assim. Eu não creio que zombar seria algo tão grave ao ponto de ser amaldiçoado. Eu creio, como outros teólogos creem, que o Cã abusou sexualmente do pai bêbado. Isso que a Bíblia diz como descobriu a sua nudez. E Noé ficou tão irado com isso que amaldiçoou. E é interessante que essa maldição é tão significativa que os filhos de Cã só veio gente maldita. Você vai ver, por exemplo, Cuxi, você vai ver Canaã, você vai ver aquele desgraçado do Nimrod, que é o fundador da Babilônia, o fundador da Torre de Babel, que a Bíblia diz que ele era um dos caras mais demoníacos da história. E esses, né, e outros filhos de Cã, netos no caso, era Canaã, que aí os filhos de Canaã deram origem aos amorreus, os heteus e os cananeus. Então você vai ver que Deus está dizendo assim para Israel, para Jerusalém: Jerusalém, a tua origem é maldita. Você veio do pecado. Você não veio por merecimento. Gente, aqui está o início da graça. O início da graça é Deus chamando o maldito. É Deus chamando o perdido. Ele está falando assim: Jerusalém, você já é por natureza uma porcaria de pai e mãe. Porque tanto o seu pai quanto a sua mãe, o pai morreu e a mãe Eteia, os dois são filhos de Cã. Então, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: não importa a sua origem, não importa o que você fez, não importa os seus pecados, não importa, gente. Deus, ele não está aqui para contar pecados, ele está aqui para perdoar pecados. É por isso que Jesus veio. Jesus não veio apontar, Jesus veio resgatar. Então, Deus, ele não se importa com a condição original do homem, porque se ele fosse salvar só os que merecem, não haveria chance para ninguém. Não haveria chance para ninguém. Hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma moça chamada... Não vou falar, quase que eu falei, começa com J. Porque eu acho que ela está assistindo, ela vai saber de quem eu estou falando. E ela falou assim para mim: pastor, tenho muita dificuldade em orar, porque eu não creio que Deus ouve a minha oração, porque eu fiz muita coisa errada. Eu falei: então você está entendendo totalmente errado o amor de Deus. Você está achando que o amor de Deus é uma recompensa como honra ao mérito. E na verdade a graça é a misericórdia para o desgraçado. É totalmente o contrário. Deus, ele não olha e fala: olha, você merece. Ele fala assim: olha, eu sei que você não merece. E a minha demonstração de amor por você não é porque você merece, é porque eu sou amor e eu não posso negar a mim mesmo. Então o resgate aqui de Israel, de Jerusalém, é uma alusão ao amor de Deus por mim e por você, que não merecíamos. Aí eu sei que tem gente que fala assim: ai pastor, eu não sou tão ruim assim, eu não mato, não roubo. Primeiro que você não mata e não rouba porque você não quer ir preso, né? Porque você vê que quando o caminhão tomba e não tem lei, a galera vai lá e saqueia. Tá nem aí pra roubar, né? Porque aquilo lá não é seu. Se você tá pegando o caminhão que caiu, é roubo. Ah, mas já que ninguém vai preso, não tem problema. Então você não mata e não rouba porque você tem medo da prisão. E não porque você é uma pessoa boa. Agora vamos pegar aí os 10 mandamentos. Não matarás. Aí Jesus fala: se você tem ódio de alguém, você já tá matando. Você nunca teve ódio de alguém? Então você já é assassino. Ah, não adulterarás. Ah, eu nunca traí a minha esposa. Ah, nunca traiu. Aquele que olha com desejo já cometeu adultério. Você vai falar pra mim que você nunca desejou sexo alheio? Eu, depois que casei, não. Só desejo a Elinéia. Então, na verdade, se você for olhar só os 10 mandamentos, você já é assassino, você já é adúltero. Enfim, como Tiago capítulo 1 diz, se você cair em um pecado, você já é digno de condenação como em todos, né? Então vamos lá. A galera tá rindo. É que a gente pediu comida. E o cara chegou aqui, ele tá me ligando, mas não tem como eu atender ele. E não tem... Hã? Tá desligado o telefone. Não é porque ele tá me ligando. Liga de novo, liga agora. Gente, ao vivo é assim, ao vivo é ao vivo mesmo, é os problemas ao vivo. Você explica pra ele lá pra mim, né? Mas vamos lá. Quanto ao teu nascimento, olha só que interessante o que Deus fala com o povo. No dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco esfregada com sal ou envolta em faixas. O que é interessante aqui é que Deus está fazendo uma comparação
tá? Uma comparação com uma criança que nasceu e foi abandonada. Então ele mostra a nação de Israel como a origem dela sendo maldita, e não só uma origem maldita, ela foi abandonada. Ele fala, você é um bebê largado. Ninguém cortou o cordão umbilical, ninguém te lavou com água, ninguém te esfregou com sal e ninguém te envolveu em faixas. Jesus está mostrando aqui um sinal de um cuidado de Deus com quem não foi cuidado por ninguém. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Eu fui ligar lá, eu tropecei no sofá, você não viu? É a mulher que Deus me deu. Ela tem problemas com as extremidades. Ela bate mão e ela tropeça em tudo. A Linéia, ela não lava as coisas. Por exemplo, quando ela vai lavar a louça, eu falo, deixa as taças, deixa as coisas mais frágeis, porque ela quebra. Ela tem, sei lá, é muito estranho. Então eu acho lindo esse texto. Eu acho lindo isso aqui. Ele fala, olha, no seu nascimento, no dia em que você nasceu, ninguém cuidou de você, ninguém se importou com você. E eu quero trazer uma palavra de Deus aqui pra você. Você, amado meu que está me assistindo, amada minha que está me assistindo, quantas vezes você já se sentiu sozinho e sozinha, como que ninguém te entendendo? Eu tenho isso muitas vezes. Tem dores, gente, eu tenho dores. E não físicas, mas eu tenho saudades, eu tenho tristezas, eu tenho frustrações, que muitas vezes a Linéia não entende. Meus pastores não entendem, meus amigos não entendem. E eu falo, Senhor, eu tô chateado por isso, eu tô triste por isso. Eu não quero falar aqui pra vocês, mas eu tenho muitas cobranças de mim mesmo, comigo mesmo, coisas que eu sei que são erradas, velho. Mas aí vem essa palavra de Deus, eu me lembro dessa palavra, essa palavra ela me acompanha. É como se Deus falasse assim, Dani, ainda que ninguém cortasse o teu cordão umbilical, ainda que ninguém tivesse te lavado, ainda que ninguém tivesse te esfregado com sal, esse sinal de esfregar com sal é asepsia, tá? É uma limpeza, é um sinal de limpeza. E nem te envolveram em faixas. Uma criança envolta em faixas, o bebê, isso dica para quem é pai, se a sua criança chora muito, seu bebê chora muito, e não é fome, não é nada de dor, muitas vezes ele está se sentindo desprotegido. Então você envolve ele com um paninho, não muito apertado, para que ele se sinta protegido. Então o envolver em faixas aqui é um cuidado de Deus falando, olha, eu vou te limpar, eu vou te registrar, porque o bebê quando você pega e cuida, você está subindo ele para você. Então ele fala, estou te adotando, estou te registrando, estou te cuidando, estou te lavando, estou te protegendo. Não é a coisa mais linda do mundo? Então eu tenho muitas vezes que eu tô triste e ninguém entende, e eu falo, Senhor, já entendi. É porque é para eu chorar contigo. Aí eu vou pro meu quarto, pro meu carro, pro meu quarto também, mas principalmente pro carro. Aí eu pego o carro, coloco um louvor, e eu fico rodando, dirigindo e cantando louvores. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. E choro, e me sinto amado, e é a presença. Deus continua, não se apiedou de ti olho algum, ninguém teve piedade de ti, para te fazer alguma coisa disso. Você foi tratado como desprezo. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais. Você pode ter sido uma criança que sofreu muito bullying. Deus, o Senhor Deus, Ele está dizendo agora, olha, ainda que o mundo te rejeite, eu te aceito. Esse é o amor de Deus. Eu me compadeço de ti. Eu me importo com as suas dores. Eu me importo com as suas lágrimas. Antes fosse lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. Deus está dizendo assim, olha, Israel, você foi como uma pessoa, uma criança rejeitada, lançada no campo, jogaram no meio do mato, porque tiveram nojo no dia em que nasceste. Deus está falando assim, o mundo vai rejeitar você. O mundo é injusto, as pessoas são falsas, as pessoas são mentirosas. O mercado de trabalho aí é injusto. Ele não trata as pessoas com justiça e com amor. Falta amor, sabe? E Deus está falando, olha, eu sei que esse mundo não trata com amor, mas eu quero amar você, eu quero cuidar de você. Olha só o verso 6, a misericórdia dele aqui. Passando junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue. Ou seja, Deus olhou e Deus viu que
Tava tendo alguém sofrendo. Tava tendo um bebê sofrendo, girando no sangue. Um bebê recém-nascido, girando, abandonado. E Deus olha. Isso aqui é uma figura de Deus olhando você com as suas dores. Você não caia na idiotice do diabo de dizer pra você que as suas dores não são importantes pra Deus. Deus sabe cada uma das suas dores. E muitas vezes você se questiona: por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por isso? Por que Deus tá permitindo? Primeiro, tem que ver se você é filho dele. Segundo, tem que ver se não é responsabilidade sua porque você está colhendo algo que você plantou errado. Porque se houver desobediência, haverá sofrimento. Terceiro, você tem que ver se você não está sendo forçado a crescer, porque sem o sofrimento o crente fica infantil. Quarto, você tem que ver se isso não está sendo feito para trazer testemunho para alguém. E quinto, esse sofrimento pode muitas vezes ser Deus impedindo que você se afaste. Então, a misericórdia de Deus aqui é a coisa mais linda. Olha só o verso 7. Depois de ter te resgatado do campo onde você sofria, tá? Isso aqui mostra que a dor é importante para Deus. Ele observa. Você não ache nunca que você está sofrendo e Deus não está vendo e não recebe a sua oração. Não caia nessa mentira. Deus ouve sim. Olha o verso 7. Então, depois que eu te adotei, depois que eu te lavei, depois que eu te resgatei, depois que eu te cuidei, depois que eu te envolvi em faixas, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e você cresceu, e você se engrandeceu. Isso aqui é lógico, gente, que Deus está falando para Israel, é uma figura para a gente, sim, mas ele está falando da nação, porque a nação começou pequenininha, e como um povo rejeitado no Egito, abandonado no deserto, e Deus cuidando, e Deus sustentando, e chovia maná, e água da rocha, e crescia a roupa, e Deus tem prazer, gente, Deus tem prazer em demonstrar o poder dele na vida dos filhos obedientes. Ele tem prazer. Às vezes as pessoas acham que, Deus está cuidando de mim por recompensa de eu ser muito bondoso. Não, não é por recompensa não, é porque Deus ama cuidar dos filhos obedientes. É um prazer para ele. Então eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e você cresceu e te engrandeceu. Só que olha aqui o problema. Olha aqui o problema. Você chegou a uma grande formosura, uma grande beleza. Aqui eu acho interessante essa expressão, ó, avultaram os seios. Por quê? Porque ele está tratando Israel como uma filha, tá? E aí tem gente que fala que Deus é machista, né? Machista é a tua fuça de texugo leproso, que não conhece a palavra. Deus está mostrando aqui o cuidado de um pai com uma filha. Ó, você chegou a uma formosura, seus seios cresceram, seu cabelo cresceu, mas você estava nua e descoberta. Então, passando eu por ti... Por que estava nua e descoberta? Por causa disso aqui no verso 8, ó. Vi, e eis que o seu tempo era um tempo de amores. E estendi sobre ti... Meu, que coisa linda, gente do céu. Eu vou explicar, vou ler, depois eu vou explicar. Passando eu por ti, te vi, com seios crescidos, bonita, com cabelo grande, mas estava nua e descoberta. Então essa é a figura. Não que mulher de cabelo curto seja feio, tá, gente? Não vem com um enchimento de saco aqui pra minha live. Mas é porque na figura do judeu o cabelo comprido era muito bonito. Então Deus usa uma figura que o povo entende, tá? Então Deus viu as filhas que ele criou bonitas, guardadas, saudáveis, formosas, crescendo com saúde. E chegou a época que as meninas começaram a se interessar pelos homens. Aqui é uma figura do filho que Deus salva e guarda e ama, e começa a vir a época dos desejos de pecados. Você está entendendo a comparação aqui? Que fogo, que forte, porque fogo, né? Era forte que eu ia falar, falei fogo, tô perturbado. Que forte que é. E ele passou junto e viu que elas estavam com fogo, aí sim faz sentido. Mas como era tempo de amores, o que Deus fez? Ele estendeu sobre as filhas, sobre a sua filha, a aba do seu manto, dizendo, olha, o seu desejo, para você não derramar o seu desejo no pecado, venha para mim, venha no meu colo, venha comigo, venha aqui para eu te abraçar, para que o pecado não te alcance. Isso aqui é uma figura, gente, da mente cheia da presença de Jesus. Uma mente cheia da presença de Jesus não cai em pecado. Nós caímos no pecado quando nós nos afastamos desse manto de cuidado do Senhor. Então, ele está falando, ó, eu estou vendo que você está na época de se envolver com coisas pecaminosas. Então, para você evitar, eu vou passar e vou te cobrir. Olha só, Deus falando, cobri a tua nudez e te fiz um juramento.
Entrei em aliança contigo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o derramar do Espírito Santo. É a aliança. Você pode juntar com Lucas 20, 22, quando Jesus fala da nova aliança, que é a ceia. Você tomando a ceia, você confirma que está participando dessa aliança. Essa aliança está lá em Jeremias 31, 33. Escreverei no teu coração as minhas leis, porei na tua mente o meu entendimento. Ou você pode ver também Ezequiel 36, 26, que é tirarei de vós o coração de pedra, porei em vós um coração de carne. Essa aliança. Qual é a aliança? A aliança de que você é meu filho, eu sou seu Deus. E para evitar que você se afaste, eu vou morar dentro de você. É a coisa mais linda do mundo. E aí ele fala, ó, você estava nos tempos de nudez, você estava nos tempos do pecado, você estava crescendo desejos no seu entendimento. Então eu fui lá e te abracei. Eu fui lá e te cobri. Fiz uma aliança contigo. E você passou a ser minha. Caraca, bicho, que coisa linda. Você passou a ser minha. A gente tem uma ideia de que ser de Deus é ser membro de uma igreja. Isso é uma mentira do inferno. Eu não gosto de placa de igreja, mas eu entendo que são necessárias. Mas eu não gosto, porque as pessoas confundem placa de igreja com a aliança com Deus. O fato de você ser da Assembleia, ou o fato de você ser de uma metodista, ou o fato de você ser de uma batista, te torna membro da Assembleia, membro da batista ou membro da metodista. Mas não te torna filho. O que te torna filho é o novo nascimento em Cristo Jesus. E você pode ter isso em qualquer uma dessas igrejas ou não ter isso mesmo sendo membro de alguma dessas igrejas. O novo nascimento ele vai além. O novo nascimento ele vai de um coração que é convencido pelo Espírito Santo de que a vida fora de Jesus é uma vida de condenação e tristeza. Mas a vida com Jesus Cristo é uma vida de novo nascimento, de alegria, paz e santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E é interessante que ele está falando isso aqui, ó. Não basta eu ter te chamado, não basta eu ter te cuidado, não basta eu ter te limpado, é necessário uma aliança comigo. Eu estou falando isso porque tem muita gente que está me assistindo que conhece a Deus. Tem muita gente que está me assistindo que já tem inclusive testemunhos com Deus. Você sabe que Deus te cuidou, você sabe que Deus te amou, você sabe que Deus te livrou, mas você ainda não tem uma aliança com Ele. É necessário um coração que deseje. Gente, Deus ele justifica todos da mesma maneira, mas você vai conhecer mais de Deus se você tiver mais interesse. Deus não vai vomitar a comida na sua goela igual um passarinho faz. Quando a mamãe passarinho vem, ela regurgita, né, a minhoquinha que ela comeu na goela do bichinho. Mas ela não força o passarinho a comer. Ela não vem e enfia o bico dela no bico do passarinho para forçá-lo a comer. Ela não faz isso. Ela vai dar a comida pro passarinho que esticar o pescocinho e gritar e abrir o bico. A hora que ela chega e o filhinho que gritar mais é o filhinho que vai comer mais. Isso é uma aliança com Deus. Aí Deus vira e fala, olha, te lavei com água. Isso aqui é uma simbologia de te revelei a minha palavra. Jesus fala isso em João capítulo 15. Ele fala assim, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, lavar com água é uma figura da revelação da Escritura. Te enxuguei do teu sangue. Ele não está falando do sangue de Cristo, ele está falando do meu sangue. O meu sangue é um sinal de cometer pecados, de pecados cometidos. Então Jesus está falando, ó, te lavo com a minha palavra, te perdoo dos pecados cometidos e te unjo com óleo. O derramar o óleo na cabeça, ele tem duas figuras. A primeira figura é a entrada do Espírito Santo na vida da pessoa. Ungir com óleo é o batismo no Espírito Santo, a entrada do Espírito Santo, a conversão real. E tem uma segunda simbologia que está no Salmo 23, quando ele fala assim, unge a minha cabeça com óleo e o cálice transbordar, significa que a unção do Espírito Santo na minha vida não fica só para mim, ela vai cair para quem está em volta. Primeiro na minha família, segundo nos meus amigos, terceiro na igreja. Você não recebe a palavra de Deus e a salvação para você guardar para você. Tem uma máxima no reino de Deus que é, se você não serve para servir o reino de Deus, você só serve para servir os seus próprios egoísmos. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você tem que pensar, eu estou fazendo isso só para mim ou eu estou fazendo isso para o reino de Deus? Aí você pode pensar, então você está querendo dizer que você não pode fazer coisas para você? Não. Tem momentos que você está fazendo coisas para você que é para o reino de Deus. Por exemplo, vou fazer um churrasco para mim e vou chamar a minha esposa. É algo para mim, é algo que eu tenho prazer, mas não deixa de ser o reino de Deus, é o meu primeiro ministério na minha casa. Então eu estou falando de quando você toma decisões que não resplandecem Jesus para ninguém. Aí é uma decisão egoísta. Eu vou pegar para fazer uma viagem para
porque eu quero conhecer a praia, beleza. Mas daí eu chego lá, encho a cara e vou atrás de prostituta. Cara, você é um idiota. Você está usando algo que Deus te deu, que é tempo, dinheiro e a natureza, e você está usando não para expandir o reino de Deus, mas sim para suprir os seus próprios desejos egoístas. Enfim, verso 10. Te vesti com roupas bordadas. Eu quero mostrar para você uma coisa interessante aqui. Te vesti com roupas bordadas. Te calcei com pele de texugo. E te cingi com linho fino e te cobri de seda. Então aqui está mostrando Deus enfeitando a sua filha. Olha aqui. Deus dizendo, te enfeitei com adornos. Que adornos? Braceletes e colares, pendentes na testa, brincos nas orelhas e coroa de glória na cabeça. Então tem gente besta que chega e fala, ai, usar maquiagem e usar brinco é pecado. Pecado só se for a tua fuça de, deixa eu ver um animal bem esquisito, de diabo da Tasmânia. Sua fuça de diabo da Tasmânia. Porque aqui você está vendo o próprio Deus adornando a sua filha. Gente, se usar maquiagem, se usar adornos, né, brinco, colar, essas coisas, fosse pecado, você acha que Deus ia usar uma figura dessa com a filha? Não, Deus não faria isso. Então a gente vê que o problema não é a maquiagem, o problema não é o brinco, o problema não é a roupa, o problema está além, o problema está o mau uso disso. Porque Satanás, ele é especialista em transformar o que é santo em profano através do mau uso. Vou te dar um exemplo. Maquiagem. Não é pecado, mas o que Satanás faz? Transforma em sexualidade. Sexo é pecado? Graças a Deus não. Porque senão eu ia ver um monte de crente indo pro inferno. Mas o que Satanás faz? Ele transforma o mau uso do que é bênção em pecado. Aí você vê a pornografia, aí você vê o adultério, aí você vê as transgressões sexuais, as imoralidades sexuais. Então, o problema é que, para evitar que a pessoa cometa o exagero, muitas igrejas proíbem tudo. O proibir tudo, eu acho que é inteligente para que os neófitos não caiam. Mas é necessário que haja um entendimento, porque senão vira religiosidade. Não pode usar maquiagem. Por que não pode? Porque tem pessoas que exageram e sensualizam. Então é melhor ensinar as pessoas a não sensualizar ou é melhor proibir tudo? Eu acho melhor proibir tudo no começo até que a pessoa entenda. Para que depois ela saiba que se ela deixar de fazer só porque alguém está mandando, então ela é religiosa e não obediente à palavra. Vocês entendem isso? Isso é coisa para gente madura. A gula. Gula é pecado. Eu, por exemplo, estou com sobrepeso, não é porque eu tenho alguma doença. Eu não tenho doença nenhuma. Minha tireoide está normal, minha diabetes, meu colesterol, está tudo bem, graças a Deus. Então se eu tenho sobrepeso, é porque eu como mais do que o necessário. É falta de domínio próprio. Então a gula, para evitar a gula, eu vou proibir as pessoas de comerem? Não. Então eu vou ensinar as pessoas a comer, né? Eu tenho que aprender a comer, para que eu não caia na gula. Então você vê que o diabo, ele transforma o que é de Deus em pecado através do mau uso. Então é interessante sobre essa passagem aqui, onde o próprio Deus está falando, olha, eu amei você, e eu te cuidei, eu te ungi, eu te protegi, eu te enfeitei. Olha só o verso 13. E assim você foi ornada com ouro e prata, e o teu vestido de linho fino, de seda, de bordados. E aí Deus fala da parte da comida. Aqui me interessa, porque vestido não me interessa muito não. Lógico que é uma figura das vestes de louvor, né? Mas aqui ele vem na parte da comida. Te nutri com flor de farinha, mel e azeite. Foste formosa ao extremo, próspera até chegar em realeza. Gula é pecado, sim, glutonaria. Você vai ver 1 Coríntios 6. Aqui eu acho interessante porque está mostrando Deus. Deus, ele... Isso é forte, gente. Deus, ele tem um plano de prosperidade pra gente. O problema é que muitas pessoas usam isso para ensinar a teologia da prosperidade. É diferente. Dizer que Deus tem promessas de prosperidade não é o que a teologia da prosperidade ensina. A teologia da prosperidade ensina as pessoas a comprar a bênção através de dízimos, ofertas e sacrifícios. Você não compra a Deus, né, com isso. Mas o filho que é obediente e o filho que resplandece a presença de Deus nessa terra, Deus tem prazer sim em prosperar na vida desse filho.
Qual pai que não quer ver o filho bem, próspero, gente? Só que tem um problema. Muitas pessoas, como eu sempre digo, não sabem viver abençoadas. Elas não sabem. Então você vê aqui, ó, o que aconteceu com a nação de Israel? Correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pus em você, diz o Senhor. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e te prostituía com todos os que passavam para serem deles. Então Deus está dizendo assim para você e para mim: eu te dei sua vida, eu te dei o fôlego de vida, eu te dei saúde, eu te dei inteligência, eu te dei a sua casa, eu te dei o seu carro, eu te dei a sua família, eu te dei o teu emprego, eu te dei a tua comida, eu te dei o que você tem, eu te dei tudo. E o que você fez com tudo isso que eu te dei? Você foi se prostituir com o pecado. Aqui, ele me mostra a essência do que é temor. Tem pessoas que servem a Deus por medo de inferno. Tem pessoas que temem a Deus por medo de castigo. Tem pessoas que temem a Deus por motivos errados. Mas essas pessoas, elas temem por ter medo. Eu temo a Deus é outro sentido. O temor, no meu caso, que ama a Deus de verdade, eu não quero, eu tenho medo de magoar o amor que me amou. Então é um constrangimento, não é medo de inferno. Eu não tenho medo de inferno, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho medo do inferno. Só que, gente, eu olho tudo que Deus fez por mim. Eu olho tanto de carinho que Ele teve por mim. Eu olho tanto de cuidado que Ele teve por mim. E eu vou fazer o que com a vida que Ele me deu? Eu vou entregar para o pecado? Eu vou viver me envolvendo com pecado? Eu vou viver uma vida egoísta? Eu vou viver uma vida maldosa? Eu vou ser grosso com as pessoas? Eu não vou perdoar as pessoas? Eu vou me preocupar só comigo? Eu vou ser egoísta? Eu vou ser ganancioso? Eu vou ser mau marido para minha esposa? Eu vou ser um mau filho, um mau amigo? É isso que eu vou fazer? Com o amor que me amou? Não, não é isso que eu quero fazer. Eu quero honrar a Deus. Eu quero viver de forma que Ele olhe do céu e Ele fale assim como Ele falou, por exemplo, Ezequiel 14. Quando Ele fala para o próprio Ezequiel, Ele fala: Ezequiel, eu vou destruir Jerusalém. Ainda que eu encontrasse nessa cidade Daniel, Noé e Jó, eu salvaria eles, mas eu destruiria a cidade. E eu olho e falo: Senhor, que honra! Que honra ser citado pelo Senhor como um filho amado seu. Deus, ele citou Daniel, Deus citou Jó, e isso me faz crer que Jó é uma pessoa, porque Deus não citaria uma lenda, né? Daniel, o profeta da caverna dos leões, o Jó, aquele que sofreu, e o Noé, o da arca. Deus fala: olha, ainda que eu entendesse ainda que eu encontrasse os três na cidade, na nação de Israel, eu salvaria os três, mas eu vou destruir a nação. Então eu vivo uma vida querendo ser um desses, sabe? Eu vivo uma vida falando: Senhor, o Senhor me salvou do meu sangue, o Senhor me envolveu em faixas, o Senhor me deu roupas bonitas, o Senhor me deu comida. E eu não estou falando aqui literalmente, eu estou falando de uma forma figurada. O Senhor me resgatou e eu não vou usar a minha vida resgatada para a desonra do teu nome. Não vou, não porque eu sou religioso, ou não porque eu tenho medo do inferno, ou não porque eu tenho medo de consequências, mas porque eu não consigo reagir diferente, sabendo o tanto que eu fui amado. O tanto que eu fui amado. Eu não consigo reagir diferente. Então, aqui você vê que quando Deus faz isso, Ele não fala com acusação. Deus, ele está falando isso sobre a filha dele com tristeza. Você vê Deus sofrendo, você vê Deus falando: gente, não é isso que eu tenho para vocês. Sabe, vocês aceitam viver situações que não é o que Deus tem, porque vocês são limitados na visão. Vocês olham o prazer momentâneo. Ah, mas o sexo é gostoso, por isso eu continuo adulterando ou fornicando. Ah, mas o dinheiro que eu tenho na conta é gostoso, por isso que eu continuo fazendo coisas ilícitas. Ah, mas eu tenho medo de ficar sozinha, por isso que eu aceito um relacionamento tóxico e abusivo, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Você não crê que Deus tem o melhor para você. Por isso que você aceita essa situação.
esse texto aqui, ele mostra o carinho que Deus tem com a filha dele. Essa filha é uma figura de Israel, é uma figura da igreja, é uma figura de você. Deus está falando assim, cara, eu vou cuidar dos detalhes, mas para de se entregar para os amantes. Quando eu digo os amantes aqui, eu estou dizendo para qualquer pecado. Não existe uma vida que prospera envolvida com pecado. Não existe, não existe. Eu não vou, eu tenho que pular porque eu tenho pouco tempo. Leia esse texto inteiro, você vai ver até lá embaixo, quer ver? Até o verso meu Deus. Verso 60. Do verso 11 ao verso 60, você vai ver um Deus triste. Você vai ver um Deus, eu não vou falar decepcionado, porque Deus não é pego de surpresa, mas um Deus triste. Um Deus triste por falar assim, gente, eu tenho tanto para te dar, eu tenho tanto para fazer, nós temos tanta intimidade para criar, eu tenho tanta bênção para derramar, eu tenho tanta palavra para te revelar, eu tenho tantas pessoas para salvar usando a tua vida, mas você prefere usar o que eu te dei para se vender para o pecado. O pecado, a Bíblia diz isso no Salmo 69, que antes de ser um pecado contra mim ou contra alguém, é contra Deus. Se eu traísse Elinéia, mais do que o mal que eu fiz para ela, mais do que o mal que eu fiz para mim, mais do que o mal que eu fiz para o meu casamento, eu magoei o meu Deus. Eu entristeci aquele que me deu o seu próprio filho para me salvar. E esse entendimento é um entendimento que só quem nasceu de novo tem. E aí Deus, ele é tão maravilhoso que ele teria todo o direito do mundo de virar para você e para mim que traímos a Deus quando pecamos, porque Deus sabe, tá? Deus sabe que nós erraríamos, Deus sabe que nós pecaríamos. Ele sabe. Ele não é pego de surpresa, ele já sabe. Mas o que entristece a Deus é a rejeição do seu amor. Porque olha só, ele pega depois de 60 versículos falando do tanto que ele amou e do tanto que ele fica triste com a prostituição, ele vira e fala, mas contudo, quase chorei, eu seguro. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. O que Deus está falando hoje para você é que você só está hoje de pé porque o Senhor até hoje cuidou de você. Se você tem dinheiro na conta, ainda que seja 100 reais, você tem porque Deus deu. Se você até hoje está com a barriguinha cheia porque você comeu, é porque o Senhor fez com que essa comida chegasse. Ai, pastor, eu que trabalhei. Você só trabalhou porque foi Deus que te deu o fôlego de vida. Porque a hora que Deus cortar o fio a linha da vida que você tem, você morre. Deus sustenta, a Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 1, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É através da palavra de Deus que você está de pé. Se Deus fechar a boca, você morre. Então até as consequências do que você faz, você só faz por causa de Deus. Eu vejo ateus falando, não, mas eu conquistei isso com o meu esforço. Você só tem o seu organismo funcionando porque Deus ainda não fechou a boca dele sobre o seu respeito. Então você vê, cara, aqui que Deus ele falando assim, olha, você só tem o que você tem porque eu te fiz acordar todos os dias. Você só tem o que você tem porque eu fiz o sol nascer todos os dias. Você só tem o que você tem porque eu fiz chover e eu fiz a água regar essa terra e eu fiz a terra brotar para que a vida continue. Só existe vida porque eu sou a vida e eu não fechei a minha boca ainda para essa terra. E você fez o que com isso que eu te dei? Se vendeu para o pecado. O religioso ouve isso e sobre ele cai um pavor. Sobre ele cai uma sensação de que, olha, uma vez que eu errei e traí o amor de Deus, o fim para mim agora é destruição. Não. Não. Porque Deus, sabendo disso, Deus, para não te destruir, ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo leva sobre ele a condenação que era sobre mim. Caramba, velho. Olha. Deus sabe, né? Para quem que vai chegar essa palavra, né? Deus sabe.
Tem 190 pessoas no Face e tem 40 pessoas no Instagram. São vocês, 230 e pouco, 240 pessoas. São vocês, cara. Pra vocês. Essa palavra deveria ser pro mundo, mas essa palavra é pra vocês. Essa palavra pra vocês é o seguinte: você errou. Você errou. Você é um traidor, tá? Você e eu somos adúlteros. Adúlteros quanto ao amor de Deus. Traidores, maldosos, ingratos. Nós somos maldosos e ingratos. Todos os dias o Espírito Santo grita para que nós não façamos e a gente ignora e faz. A gente peca, a gente erra. E Deus brilhando a luz dele, brilhando o amor dele. E Deus cuidando. E aí você erra. E aí vem o religioso e fala: mereço morrer. Merece mesmo. Mas não é isso que ele faz. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então hoje Deus ele não está aqui usando a minha vida só para te dizer o tanto que ele te ama, mas também para te dizer o tanto que te perdoa. E eu não sei o que é pior, eu não sei o que me constrange mais. O fato dele ter me escolhido sem eu merecer, ou o fato dele insistir em mim, que continuo não merecendo. Eu não consigo entender. Olha, ele já me chamou, eu era um pobre pecador. Lembra daquele louvor? Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. A pessoa que erra, ela espera julgamento e ela espera condenação, né? Se você roubar um carro, o correto é que você seja preso, né? Você pelo menos responda pelo crime. O pecado, como sendo uma transgressão da lei, ele deve ser pago, né? E o problema é que não existe prisão. A única condenação para quem peca é morte. Então seria o justo que todos morressem. Assim como Romanos 3 diz que todos pecaram, todos deveriam morrer. Se o ladrão de carro é preso, o pecador tem que morrer, porque o salário do pecado é morte. Romanos 6, 23. Mas quando Jesus vem, né, como diz em Isaías 53, diz assim: Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas chagas fomos sarados. Houve morte, houve uma morte pelo pecado que eu e você cometemos, mas essa morte quem assumiu foi Jesus. Jesus abraçou o meu pecado e o seu pecado, não o dele porque ele não tinha, mas ele abraçou o meu e o seu, assumiu, morreu conosco naquela cruz e ressuscitou nos trazendo vida. Então você vê um Deus falando assim: olha, apesar de tudo, apesar de eu ter te amado, cuidado, protegido, e apesar de você ter pecado e me traído, eu estou aqui para dizer: há misericórdia derramada para o coração quebrantado. Há uma misericórdia. Olha só o que ele fala: você então se lembrará dos seus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs maiores que tu. Como assim? Porque você vai ver outras pessoas que também foram salvas, mas como elas permaneceram obedientes, Deus prosperou na vida delas. E você fala: ué, mas eu tenho tantos anos de igreja e aquela pessoa parece ser tão mais amiga de Deus. É porque enquanto você estava perdendo tempo pecando, ela estava perdendo tempo, entre aspas, investindo tempo na presença de Deus. Agora olha aqui: porquanto eu estabelecerei a minha aliança contigo, e você vai saber que eu sou o teu Deus, para que te lembres disso e tenha vergonha, e não abras mais a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo que fizeste. Então, na verdade, o que ele está falando aqui é o seguinte: você vai olhar, eu vou até comparar com Ezequiel 36, 31. Você se lembrará dos vossos maus caminhos e dos vossos maus feitos, que não foram bons, e vocês terão nojo em vós mesmos das vossas iniquidades. Então o que Jesus me ensina aqui, quero terminar aqui, é o seguinte: o que diferencia o salvo do não salvo, o que diferencia
é que o salvo e o não salvo pecam. Mas o salvo tem nojo do que fez e se arrepende, porque o tanto que ele foi amado constrange o coração dele. Já o ímpio peca, o não salvo peca, e ele não tem o arrependimento. Por quê? Porque ele não entende que ele está errado. Então você vê que a diferença não é o não pecar. Não existe crente que não peca. Isso não existe. As igrejas que condenam aquele que erra são igrejas hipócritas. São pastores hipócritas, falsos, que pregam uma perfeição que só existe em Cristo. O que nós deveríamos ensinar é as pessoas a reconhecerem o tanto que são amadas, porque a partir do momento que você reconhece o tanto que você é amado, esse amor de Cristo te constrange e você não consegue fazer outra coisa a não ser se arrepender. Você não consegue ter outra reação, você não consegue pecar e ficar tranquilo, porque a imagem do Cristo crucificado vem na tua mente e você fala, foi por mim, eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo porque Cristo não merece, Ele não me chamou para isso, eu sou filho, minha morada é a glória, eu não sou desse mundo, eu não tenho que me vender para as coisas desse mundo. E esse arrependimento é um fruto da presença do Espírito Santo. Então eu quero terminar orando com vocês aqui. Eu quero terminar orando com você aqui para que você hoje entenda de uma vez por todas, que o teu pecado não te afasta de Deus. Porque todos pecam. O que te afasta de Deus é quando esse pecado não te incomoda mais. Quando o errar não te incomoda mais. Quando saber que você está entristecendo a Deus, isso não te fere. Você tem um coração tão mau ao ponto de não se importar de Deus estar triste, então você não nasceu de novo, ou você está quase um apóstata de tão afastado da presença. Eu quero orar com você agora, para que você volte. Vou pegar aqui de novo essa passagem aqui que eu amei, aqui que diz assim, ó: passando eu junto de ti, te vi, e eis que o teu tempo era de amores. Então quando eu vi que você estava na hora prestes a pecar, o que eu fiz? Eu estendi sobre ti a aba do meu manto. Como é que é aquele louvor do soldado ferido? Tem uma parte que ele fala de manto. Deixa eu ver se eu acho aqui a letra. O pão partiremos sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Cadê aqui a parte do... Achei. Veta o bálsamo, é Deus derramando a cura. E a ferida sarará, Deus derrama o Espírito e Deus cura. Protege-o com teu manto de amor. Quero orar com você agora. Quero orar com você para que você receba agora esse bálsamo do perdão, da cura, e você se sinta guardado sem merecer, mas pela misericórdia do Senhor Jesus. É por isso que você está assistindo esse ao vivo de hoje. É para Deus falar para você o tanto que Ele tem misericórdia de você. Vamos lá, Pai querido. Senhor meu Deus, nós não merecemos, Pai. Nós não merecemos tamanho amor. Não é por merecimento, não é por meritocracia, não é uma medalha do honra ao mérito. Mas o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor é amor. O Senhor tem prazer no perdão, o Senhor tem prazer na misericórdia. A sua misericórdia grita mais alto que a sua justiça. O Senhor prefere a misericórdia do que a justiça. Pai, eu estou aqui para apresentar a minha vida. Estou aqui para apresentar a vida dos meus irmãos que assistiram e os que ainda vão assistir. E que estão fazendo comigo essa oração, Pai. Senhor, o que nós temos para apresentar a Ti é uma vida perturbada. É uma vida com dores. São pessoas com problemas, com dificuldades, com vícios. Pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas tristes, pessoas traidoras, pessoas sexualizadas, pessoas gananciosas, pessoas egoístas. É o que nós temos, Pai, é a nossa carne. Senhor, o que eu te peço agora é que o Senhor derrame o seu Espírito Santo de uma forma tão preciosa na nossa vida que a gente não consiga não amar, que a gente não consiga não perdoar, que a gente não consiga não resplandecer a Tua glória nessa terra.
Que a nossa vida, Senhor, seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Obrigado pelo nosso perdão, pela nossa misericórdia derramada. Obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Que a minha vida cante a Ti. Que a nossa vida cante a Ti. Que o nosso respirar, Senhor, seja um louvor para a Sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Gente, amo vocês. Leiam Ezequiel 16, tá? Fica de tarefinha com esse entendimento que vocês tiveram hoje dessa figura, né? Da perdoada. E daniel.sade@uol.com.br, me mandem um e-mail. daniel.sade@uol, mandem um e-mail para mim. Eu escrevi uma crônica nova, espero que o Senhor fale com vocês, tá? Sobre sofrimento. E as pessoas me mandam falando assim, pastor, quero abençoar a obra. E eu fico muito feliz, porque a gente precisa. Como é que eu faço? Tá nas crônicas, lá no finalzinho. Tá lá nas crônicas dos dados. E aí você me avisa que eu quero orar por você. Mas se você não tiver condição, não tem problema nenhum. Porque, gente, tem gente que me deixa triste. Fala assim, teve uma que mandou um e-mail esses dias falando assim, eu não mereço receber as crônicas ainda porque eu ainda não contribuí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está me impedindo de ser abençoado, porque quando eu te abençoo enviando a palavra, eu já sou abençoado. Entendeu? Então não me impeça de ser abençoado. Me manda um oi lá para você receber. Amo vocês. E me ajudem aí. Quem quiser, manda esse vídeo para alguém, marca alguém, curte. Ela vai lá pro canal no YouTube. Você pode pegar o vídeo do YouTube e mandar para alguém ver. Enfim, assim chegue mais pessoas, tá? Se for da vontade do Senhor. Amo vocês, gente. Vocês são a minha família. A família, não a família de sangue, mas a família que foi comprada pelo mesmo.